O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesse final de semana com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o presidente da Ucrânia também, o Zelensky, antes da cerimônia de reabertura da Catedral de Notre Dame, fechada desde um incêndio que aconteceu em 2019. A reunião foi divulgada por Macron na conta dele no Instagram. As imagens mostram o líder francês recepcionando Trump e mostra também a chegada de Zelensky. Desde a campanha à Casa Branca, é bom a gente lembrar, fazendo um parênteses aqui, né, que o Trump tem dito que vai retirar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, ajudando a terminar a guerra iniciada em 2022. Eu acredito que depois que ele foi eleito, esse deve ter sido o primeiro encontro deles. Macron já declarou apoio à Ucrânia nesse conflito, se preocupa com essa possível ação dos Estados Unidos favorecendo a ofensiva russa no território ucraniano. Enfim, vamos ver o que a Andréa tem de novidade para a gente sobre esse encontro e como é que a gente pode prever a guerra da Ucrânia nos próximos meses, né, a partir de janeiro, quando Trump de verdade assume a Casa Branca. Pois é, Vivi, acho que essa é a grande pergunta, inclusive, que os líderes europeus e o próprio Macron têm se feito, né? Por isso, inclusive, que ele recebeu o Trump com toda a pompa, tapete vermelho e cerimoniais que são reservados a presidentes eleitos, né? Então, ele já recebeu o Trump em Paris para a reinauguração, né, da Catedral de Notre Dame, que foi consumida por um incêndio 5 anos atrás. O Biden também foi convidado, mas não compareceu, foi representado pela sua esposa. O Lula também não foi nessa reinauguração. Mas é isso, assim, essa grande chegada no tapete vermelho. O Macron foi fora do palácio receber o Trump, né? E, claro, tudo isso para tentar ganhar aí o favor de Trump e apaziguar a situação antes dele assumir o cargo, porque, como você disse, esse evento foi importante porque foi a primeira viagem internacional do Trump desde que ele foi reeleito, e acontece nesse momento em que o Macron e outros líderes europeus estão tentando aí persuadir o Trump a manter o apoio à Ucrânia contra a Rússia, né? O presidente francês organizou entre eles uma reunião, também foi a primeira reunião entre o Zelensky e o Trump, depois dessa reeleição, e a mídia internacional viu isso com bons olhos, né, esse feito do Macron, dizendo que ele alcançou aí um marco diplomático ao sediar esse primeiro encontro presidencial entre Zelensky e Donald Trump. E, lógico, é importante a gente lembrar que o Trump fez aquela fala polêmica de que acabaria com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em um dia, mas ele não especificou como, o que, claro, levantou suspeitas, né, em Kiev sobre quais termos podem ser estabelecidos para qualquer negociação futura, já que o Putin não sinaliza querer ceder, né, ao contrário, tem feito ameaças aí de uma nova guerra global. Mas, enquanto isso, a França tem reforçado o seu apoio à Ucrânia, dizendo, inclusive, que gostaria de fazer o convite ao país para se tornar parte da OTAN. A Ucrânia também tem pressionado por isso, mas os países membros até agora têm mostrado receio, não há consenso, né, já que esse foi um dos motivos, inclusive, alegados pelo Putin para invadir a Ucrânia, né, não querer que ela fizesse parte da OTAN. A gente ainda não tem todos os detalhes do que foi dito nessa reunião entre os três, que durou em torno aí de 40 minutos, mas o Zelensky fez uma postagem no X dizendo que a reunião tinha sido produtiva, né? E aí, o Trump fez uma gracinha quando encontrou o Macron, né? Disse que o mundo está ficando um pouco louco e que eles iam falar sobre isso, né? E aí mostra também uma tentativa de apaziguar, inclusive, a relação entre os dois, né? Porque o Trump provocou o Macron bastante durante a sua campanha, né? O Macron também alfinetou o Trump aí na sua outra gestão. Então, ao que parece, o que está dando tom aí desse encontro e dessa tentativa de apaziguar a situação do Trump com a Europa é principalmente, né, sobretudo, essa relação, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né, e como o Trump vai se posicionar aí com relação a isso.